Então, estamos aqui para compartilhar do estudo das duas casas de Israel, um estudo muito importante, um estudo assim que eu sempre digo, né, que é uma chave mestra, porque ela é capaz de abrir muitas portas de revelação, de entendimento, de discernimento acerca dos propósitos de Deus para os últimos dias, propósito do Senhor envolvendo aí, né, um povo eleito, as duas casas de Israel aí. E não só isso, irmãos, é um assunto assim que merece uma meditação diária, uma meditação contínua, porque ela é muito profunda, é um tema muito profundo, e ela vai mostrando para nós cada vez mais clareza de certos detalhes envolvendo certo grupo de pessoas que, quando nós temos esse discernimento das duas casas, nós conseguimos discernir o quão maravilhoso é o Senhor para alcançar a todos. E é por isso que nós louvamos esse último cântico, porque envolve a passagem de Paulo, quando ele foi falar de duas casas de Israel, gentios e judeus em Cristo, lá em Romanos 11, ele foi explicando e falou dos judeus eleitos segundo a graça, falou dos endurecidos, ele falou de um propósito envolvendo a plenitude dos gentios, e aí, então, todo Israel será salvo. Aí chega um momento em que ele dá uma pausa, assim, irmãos, vamos dar uma pausa aqui no ensino e vamos louvar, vamos glorificar. E os últimos versos de Romanos 11 é isso, é louvar a Deus, quem foi o conselheiro do Senhor, né? Tamanha sabedoria do Senhor. Então, isso é lindo demais, quando a gente entende, né, esse propósito pelo prisma das duas casas de Israel. Então, por isso que eu deixo aqui como um verso-chave, Efésios, que Paulo ele foi chamado por Deus para apresentar acerca do mistério de Cristo, e isso faz muito sentido. Ele fala desse mistério com ênfase em Efésios, e Efésios 2 ele fala, né, de reconciliar ambos com Deus pela cruz, quebrando as inimizades. E aí vamos detalhar acerca desse verso mais adiante. Mas desde o princípio, o Senhor ele chama a cada um para um propósito. Então, desde Adão e Eva, Noé, os seus filhos, o Senhor deixa ali uma mensagem: frutificai e multiplicai-vos, frutificai e multiplicai-vos. Estas palavras são importantes, porque vai tratar de uma promessa que vai cada vez mais ganhando forma, como lemos aqui no patriarca Abraão. Em Gênesis 12, o Senhor ele chama Abraão para um propósito. Ele diz: sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, te farei uma grande nação. Aqui ele já está falando acerca de uma nação, apontando para Israel. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o Senhor, na caminhada de Abraão, conforme Abraão vai perseverando na sua caminhada de fé, o Senhor vai acrescentando, né, elementos cruciais, elementos importantes nesta promessa. Em Gênesis 17, do 1 ao 7, nós temos ali estes elementos acerca de que ele seria pai de muitas nações. E aí ele fala de frutificar grandissimamente, e que dele ele faria nações, no plural, e reis sairão de ti, já acrescentando, né, acerca de uma aliança envolvendo Abraão e a sua descendência. Quando falamos de descendência, nós chegamos até Gênesis capítulo 22, quando você lê ali Gênesis 22, você vai se deparar
com um cenário de provação, é como se fosse a prova, né, crucial ali na vida de Abraão. O Senhor chama ele, Abraão, quero que você ofereça o teu filho Isaque. E é algo assim, uma prova tão forte, um desafio tão grande para Abraão, mas ele é aprovado, ele cumpre, ele obedece ao Senhor. E aqui o Senhor ele vai chancelar essa promessa numa completude. E esta passagem é crucial para entendermos a promessa que Deus fez para Abraão e as promessas envolvendo as duas casas de Israel de uma maneira plena. E é por isso que eu coloquei aqui cores. Então, pelas cores, nós vamos começar a ter um entendimento acerca dessa promessa de Deus para Abraão, cuja promessa vai se cumprir aí plenamente no reino milenar. E diz assim, em Gênesis 22, e o Senhor abençoaria grandissimamente a Abraão, e ele multiplicará a descendência como estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E nesta descendência serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nós temos 3 grupos de pessoas aí. Uma descendência como estrelas do céu, apontando para os filhos da fé, porque os que são da fé são filhos de Abraão, Gálatas 3:7, apontando para um povo que vai, em Cristo Jesus, ter uma condição glorificada, ou seja, filhos da fé, uma descendência como estrelas, resplandecendo como estrelas, ou seja, apontando para uma descendência na condição glorificada. Mas vai existir também uma descendência como areia. Olha a diferença das naturezas, a natureza glorificada, celestial, e uma natureza terrena como areia, que está na praia do mar. E nesta descendência, todas as nações da terra sendo benditas. Então, nós temos uma descendência de natureza glorificada, uma descendência de natureza não glorificada, e temos as demais nações, as nações restantes, que seriam benditas nessa promessa aí. Eu vou dar uma pausa aqui e compartilhar com os irmãos aqui, compartilhar não, perguntar para os irmãos se eu estou muito rápido, se eu estou claro, se os irmãos já tiveram um entendimento desta maneira acerca da promessa feita para Abraão. Gostaria de ter um feedback aí dos irmãos. Tudo na paz aí, irmãos? Um de cada vez, para não tumultuar. Vocês estão me ouvindo? Eu estava sem ouvir, irmão. Agora eu tive que sair várias vezes para conseguir escutar. Agora que eu estou ouvindo. Irmão, para mim tá tranquilo. O ritmo não tá nem tão rápido, nem lento. Tá bom. Amém. 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 Até aqui, Ana Paula, gostaria de compartilhar uma pergunta. Fique à vontade, tá? Você saiu, voltou, se você quiser perguntar. Ok. Não, tá tudo bem. Eu vou lendo aqui os slides. Qualquer coisa eu pergunto, tá? Ok. Então, eu vou continuar aqui. E então, nós temos o quê? Para chancelar essa questão, ratificar, digo eu, acerca destas 2 descendências, a descendência de condição glorificada e uma descendência na condição não glorificada, nós vamos até Jeremias 33. Jeremias 33, o Senhor vai falar ali de que ele não invalidaria a aliança com Davi, porque ele diz assim, ó, não invalidarei a minha aliança com Davi, meu servo. Lembram das cores? A cor azul vai apontar para os glorificados. A cor amarela vai apontar para a descendência como areia, não glorificada. Amém? Então, aqui diz assim, ó, minha aliança com Davi, meu servo,
para que não tenha filho que reine no seu trono. Como também, ou seja, tem uma outra aí, uma outra fatia. Os levitas sacerdotes, meus ministros, como não se pode contar o exército dos céus, olha aí, o exército celestial, nem medir a areia do mar. Assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Aí diz assim, ó, as duas famílias, e aqui fica muito claro, as duas famílias que o Senhor elegeu. Agora rejeitou, ou seja, o Senhor já está chamando a atenção, inclusive, não somente naquele tempo, porque tudo estava ainda nas sombras, mas agora, no desfecho, agora no tempo da decisão, no encerramento do 6º milênio, né, o Senhor chama a nossa atenção. Essa palavra é tão atualizada, irmãos, e o Senhor chama a atenção dos filhos, da igreja, dos domésticos da fé. Essas duas famílias que eu elegi, rejeitei? Ah, não. Com certeza o Senhor vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu para Abraão. E ele continua aqui, ó, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, algo que vai continuar por toda a eternidade, então, com certeza, ele não vai invalidar essa aliança da descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte deles e me apiedarei. Ou seja, uma descendência que domine sobre a descendência terrena, a descendência de natureza celestial. Ela vai sobressair, ela tem maior autoridade. Isso é o que significa. Jesus e a igreja que vai apontar para os filhos da fé que serão glorificados, tem autoridade sobre todas as nações, inclusive sobre essa descendência não glorificada. É isso que eu consigo extrair, né, de Jeremias 33. Então, isso aí ratifica realmente que o Senhor vai cumprir com a sua palavra acerca disso. E aí, alguém levantou a mão, pode falar. Posso perguntar? Fica à vontade. Então, ali no começo você falou que tinham três descendências, isso? Na verdade, 3 grupos de pessoas. Isso, 3 grupos. Uma descendência de natureza glorificada, sendo como estrelas do céu, uma descendência como areia, não glorificada, e as nações que vão restar, que elas serão benditas. Uma promessa que vai se cumprir no reino milenar. Sim, então essa descendência glorificada e a descendência não glorificada, ambas são Deus que elegeu, então eles também são eleitos. Os que não são eleitos, mas que são nação, é isso? Elas são eleitas. Quando fala de descendência, vai falar de eleição. Uhum. Então, tem uma eleição que vai apontar para a igreja glorificada, e tem uma eleição que vai apontar para uma descendência não glorificada. Paulo, ele vai esclarecer acerca disso. Eu quero abrir com vocês, se vocês tiverem aí a Bíblia, Romanos 11. Vamos abrir Romanos 11, que daí Paulo ele vai endossar essa questão da eleição. Por isso que a eleição, ele vai apontar o quê? Para um propósito. Ele vai apontar para um ministério. Então, isso faz com que nós entendamos aí acerca disso, da eleição de uma maneira mais completa, né? Então, aqui, ó. 28? Pode ser. Esse aqui? Isso. Ó, aqui, ó, no início de Romanos 11, ele fala de que haveria eleitos
segundo a eleição da graça. Isso está no verso 5 de Romanos 11. Então, existe uma eleição segundo a graça. Quando ele fala segundo a graça, ele vai falar dos eleitos que, pela fé, são filhos de Abraão, segundo a graça. Mas o Paulo ele vai esclarecer aqui, mais adiante, lá no verso 28, com relação a um Israel que estava endurecida. E aí, quanto à eleição, eles são alcançados por amor aos patriarcas. Pode ler aí. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Isso. Qual versículo, irmão? Versículo 28. Se você tiver outra tradução, pode ler, se você quiser. King James, né? Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. É a mesma coisa. Isso. Exato. Então, existe uma eleição segundo a graça, tá apontando para os descendentes como estrelas do céu, os descendentes que em Cristo Jesus, eles entram nesta condição. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e os que estiverem vivos serão transformados e ressuscitarão e serão arrebatados, apontando para esta descendência de corpos glorificados, uma descendência celestial. E aí, Paulo ele vai falar dessa descendência que, segundo o Evangelho, eles são o quê? Eles vão conflitar, eles vão entrar em confronto. Mas, quanto à eleição, eles são alcançados por amor aos patriarcas. E aqui em Jeremias, o Senhor mesmo fala das duas famílias que ele elegeu, apontando para essa descendência, as duas descendências, a descendência como estrelas e descendência como areia. Irmão Ricardo, uma dúvida. No caso, deixa eu ver se eu entendi. Romanos 11:5 tá aí no caso a eleição da igreja glorificada. O irmão falou. Romanos 11:28, eleição da igreja não glorificada. Não, igreja, eu não diria igreja, né? Uma descendência não glorificada, né? Sim. Porque quando fala igreja, vai apontar para a descendência glorificada. Então, a eleição não glorificada, sendo que Romanos 11:5 está falando de judeus e gentios eleitos segundo a graça, ok? Aqui, no verso 5, ele ainda está falando de um Israel natural. Mas deste Israel natural, haveria o quê? Remanescente, eleito segundo a graça. É como se Paulo estivesse falando dele mesmo. Dentre aqueles dos judeus daquela época, o Senhor selecionaria os eleitos segundo a graça, como Paulo, como Pedro, como os apóstolos, que receberam o quê? O Espírito, e eles foram testemunhas para pregoar as boas novas, este evangelho do reino. Então, esses judeus, eles foram o quê? Eleitos segundo a graça naquele tempo. Então, Paulo estava falando de um Israel, de judeus, só que dentre eles, alguns eleitos segundo a graça, que em Cristo, né, vão fazer parte da igreja. Mas com relação ao versículo 28, para me ver se entender bem, porque eu sempre entendi como os descendentes como a areia da areia que está na praia do mar, sendo, no caso, os ismaelitas. Só que, pelo que eu entendi, seria uma representação do Israel natural, ou os dois estaria certo. Tanto ismaelitas que vão ser justificados, né, por meio, digamos assim, das obras, né? Porque dentro da dimensão do reino são aqueles que vão servir, né? Isso ainda não, para mim não ficou meio claro. Não ficou muito claro essa questão. Quando você fala de ismaelita, você está falando de Gálatas 4, né? Isso.
Tá, Gálatas 4 vai falar dessas duas descendências. Não, peraí, na verdade, ismaelita, né? É porque assim, eu esqueci aqui qual o profeta, né? Não tô lembrado de cabeça, não, acho que é. Eu não lembro se é em Obadias que fala que a herança do Senhor vai ser os remanescentes de Edom. Eu acho que está em Obadias. Deixa eu ver aqui. Os remanescentes de Edom. Então, no caso, esse remanescente de Edom está representando as nações restantes, não glorificadas. E aí, dentro disso, está incluso também os judeus segundo a carne, é isso? Quando Obadias fala disso, Amós 9:12, desculpe. Amós 9:12, agora eu lembrei. Pode ler. Para que tomem posse do remanescente de Edom e todas as nações que se chamam pelo meu nome, diz o Senhor que faz. Amém. Se nós olharmos aqui, ó, a promessa de Deus para Abraão aqui, ó, que está na tela, nós vamos enxergar o quê? No verso 11 de Amós 9, fala de restauração do tabernáculo caído de Davi. E este tabernáculo caído de Davi vai apontar para os descendentes na condição glorificada. Isso eu vou explicar ainda nos slides posteriores aqui. E aí, o que acontece? Qual é a herança para o Senhor, que se encontra em Salmos 2, que se encontra em Isaías 61? A herança são as nações. As nações da terra serão como herança. E aí, essa herança envolve todas as nações da terra. Contudo, o Senhor também declara que Israel seria o quê? O principal das nações. Quando fala de principal, que aí nós tratamos aqui das palavras no original do hebraico, né? Vai falar do principal como roche, que vai apontar para aqueles que o Senhor elegeu, escolheu, assim como acontece com primícias do rebanho, primícias das colheitas. Então, quando fala sempre de principal, vai falar de aquele que o Senhor escolheu, elegeu. Então, Israel, ele é eleito este Israel natural, Israel não glorificado, vai apontar para uma eleição não glorificada que vai exercer um propósito dentro do reino milenar. Contudo... Aí, no caso, vai ser... Esse que você está falando é aquela promessa para Zadok. Exato. Ah, sim. Exatamente. Então, as nações serão herança para Cristo e a igreja. Contudo, das nações, Israel terreno, Israel não glorificada, ela vai ser a principal. Por quê? Porque o Senhor elegeu dessa forma e o Senhor vai cumprir. E dentre essas nações que o Senhor escolheu, Israel como principal, Edom vai ter um remanescente ali, que faz parte das nações. Quando Amós 9:12 de remanescentes de Edom, é exatamente o que você disse. Aqueles que terão obras, que vão passar pelo tribunal de Cristo e eles vão, no crivo, as obras boas vão pesar mais do que as obras más. Então, neste crivo, o Senhor vai selecionar aqueles que, de fato, vão entrar no reino milenar. E Edom vai apontar para essas nações da terra, que também terão uma natureza não glorificada. Lembrando que Edom também vai, na sua raiz etimológica, vai apontar para o pó da terra, assim como Adão. Então, é uma tipologia ali. O Edom vai tipificar as nações nesta condição não glorificada. Por isso que Edom se assemelha com Adão, porque vem do pó da terra, uma natureza não glorificada. Deu para entender? Entendi. Nossa, queria perguntar aqui agora, com relação a esse remanescente de Edom, ele representa apenas aqueles que vão restar de entre as nações no período da última semana,
ou ainda haverá nações restantes também para nessa dimensão antes da última semana, digamos assim, daqueles que não foram eleitos, que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Ainda vai haver pessoas que vão, nesse caso, né, na segunda ressurreição, que não passaram pelo tribunal de Cristo. No caso, não sobreviveram, não estiveram vivos para poderem... Não, eu entendi. Os que morreram e não é igreja, eles só vão ressuscitar na segunda ressurreição, né? Para condenação para a ocasião do trono branco. Exatamente. Aí essa passagem de Amós é exatamente uma passagem que ela se cumpre no reino milenar. Então, esses remanescentes de Edom são os que estarão vivos até o tribunal de Cristo. Claro, serão poucos, né? Mas, como diz em Zacarias 14, verso 16, aqueles que restarem de todas as nações, né, eles vão ter que subir de ano em ano para celebrar a festa de tabernáculos. Então, vão restar aí remanescentes dentre as nações da terra, e destes o Senhor vai realizar um crivo. E aqueles que vão ter condições de passar pelo crivo do tribunal aí de Cristo, eles vão ter a oportunidade de entrar no reino milenar, que vai se consolidar, vai associar com essa passagem de Amós 9. Por isso que eu acho interessante a palavra Edom aí em Amós, porque vai falar de um remanescente de uma natureza não glorificada, porque Edom, ele se assemelha com Adão, que vai apontar para aquele que vem do pó da terra. Fechou. Agora... Amém. 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 Mais alguém levantou a mão? Não? Então é importante, realmente, né, entendermos o propósito do Senhor de uma maneira plena acerca dos descendentes e acerca das nações. A irmã Neila, tem alguma dúvida? Eu consegui sanar a dúvida? Sim, eu tinha mais uma pergunta, mas eu esqueci o que eu ia falar, mas acho que daí ia sair muito também fora do... a gente às vezes começa a refletir mais, só que acaba saindo fora aí do tema, né? Mas se eu lembrar, daí eu te pergunto. Tá bom. Importante, irmãos, porque essa é a base para entender o milênio. Inclusive, todos esses detalhamentos que o Senhor, né, planejou para essas descendências, para a igreja, para este Israel, para as nações. Então, existe todo um trabalhar do Senhor aí no reino milenar. Aí passamos, né, por Jeremias 33, e aqui eu trago o quê? Uma distinção acerca dos glorificados e dos que não são glorificados. Por exemplo, os descendentes como estrelas, que apontam para as duas casas de Israel, Israel celestial, gentios e judeus, unidos pela fé em Cristo Jesus, que serão glorificados nos 1260 dias finais, ou seja, na última metade da semana. E aí nós temos aí a menção de Daniel 12, verso 3, os que têm entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos que se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como estrelas, brilharão por toda a eternidade, apontando para estes descendentes glorificados, a igreja, que vão aí ser glorificados na ocasião da sétima trombeta. E quanto ao descendente como areia, aí nós temos algumas menções importantes, nós temos Zacarias 12, onde ali vai haver um pranto, o Senhor vai derramar espírito de graça e de súplicas, e aí tem a menção ali, eles vão olhar para mim, e eles vão chorar amargamente, e todas as famílias vão chorar por quem chora a perda de um filho primogênito, ou seja, vai ser ali no intervalo entre 1260 e 1290, principalmente. Por quê?
no 1260 finais, que é o encerramento dos 7 anos, vai acontecer a 7ª trombeta, vai acontecer o arrebatamento, vai ser um evento que vai sacudir a todos, principalmente este Israel endurecida. Por isso é interessante mencionar ali os endurecidos, porque vão restar aí deste Israel aqueles que vão permanecer, né, endurecidos no cerco de Jerusalém, ali, e eles vão, de fato, na ocasião do arrebatamento, muitos vão perceber que, de fato, as profecias apontavam para Jesus como Messias, e então, na ocasião da volta do Senhor Jesus, para livrar este Israel do cerco de Jerusalém, eles vão proclamar, como está escrito em Mateus 23, Baruch Rabá Beshem Adonai. Meu hebraico não é tão bom, mas depois vocês verifiquem aí. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, o Senhor vai livrá-los com misericórdia. Então, faz sentido aí Zacarias 12. Então, nós entendemos que na ocasião da volta do Senhor Jesus na terra, ele vai vir com quem? Com os descendentes glorificados, a igreja que foi arrebatada. Não tem duas glorificações. Então, quando o Senhor Jesus voltar com os descendentes glorificados, os descendentes não glorificados vão ser livrados com misericórdia. Então, aí nós conseguimos discernir essas duas descendências, um Israel celestial e um Israel terreno. Pode falar. Então, esses judeus ali que vão declarar essas palavras que você falou em hebraico, né? Eles vão realmente ver e crer, né? Esses que serão o sacerdócio de Zadok lá no milênio? Existe um diálogo aí, né? Entre os pastores, entre os irmãos aí, de que o Senhor vai realizar o devido crivo, a devida seleção de quem será ali selecionado para Zadok e daqueles que serão selecionados como levitas, porque aqui nas menções proféticas tem levitas e sacerdotes. E aí, qual é a condição para esse crivo? Eu posso presumir pelas escrituras de que aqueles que são mais fiéis ao Senhor na Torá, nos profetas, ou seja, aqueles ortodoxos que não reconhecem Jesus como Messias, mas que eles são fiéis a Taná, ou seja, ao Pentateuco, aos profetas, buscando servir a humanidade de acordo com os escritos do Antigo Testamento, eu acredito que estes poderão ser selecionados como Zadok. Tá? Eu não estou afirmando, mas dá a entender. E os levitas seriam aqueles que se afastaram da Taná, aqueles que se afastaram da lei dos profetas, se inclinando ao misticismo, ao Talmud, a Cabalá, a outros preceitos que não agradam ao Senhor. Mesmo neste estado, ainda buscando servir à humanidade, todavia afastados da lei do Senhor. Como diz em Ezequiel, eu poderia até compartilhar com vocês acerca desta distinção, para endossar o que eu estou falando, tá? Uhum. Ezequiel, capítulo, acho que é 43 ou 44. Esse aqui que você está falando? Aqui? Aqui, ó. 44, verso 19, tá? 10. Verso 10. Mas os levitas que se apartaram de longe de mim, para longe de mim, quando Israel andava errado. Olha só, Israel andava errado e estes levitas se afastaram ainda. Então dá a entender que eles se afastaram da lei do Senhor, da Taná, a Torá, os profetas. Eles se aventuraram em outras coisas aí,
né, conforme eu disse, né, Talmud, Cabalá, e aí vai. E aí diz aqui, ó, que andavam desviados de mim, para irem atrás de seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, ou seja, eles vão ser porteiros. Irmão Ricardo, Ezequiel o quê? O texto, você falou? Ezequiel 44, a partir do verso 10. Ou seja, o Senhor está corrigindo esses levitas, mas, todavia, aqui diz a palavra, contudo, eles serão ministros do meu santuário, eles vão ser porteiros da casa, servirão a casa. E aí, mais à frente, ele diz assim no verso 15, mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviavam de mim, ou seja, no momento em que Israel estava afastado do Senhor, que é a condição que nós enxergamos hoje. Existem aqueles que são fiéis ao Senhor, as ordenanças, aqui a palavra, e tem aqueles que se desviaram, se afastaram do Senhor. Então eu vejo dois grupos de judeus aqui, e o Senhor vai realizar a seleção daqueles que foram mais fiéis, vão ter um propósito, um ministério, relacionando com o sacerdócio de Zadok. Se você analisar e estudar Zadok desde os tempos do rei Davi e rei Salomão, você vai perceber que ele foi fiel ao rei Davi, fiel ao rei Salomão. E viam ali outros sacerdotes que afastaram do rei Davi, afastaram, né, como conselheiros, como ofício sacerdotal, e aí eles vão tipificar o quê? Esses levitas que afastaram da ordenança do Senhor, da lei do Senhor. Então, aqui, Ezequiel 44 mostra este crivo, e este crivo se associa com os perfis de judeus que nós encontramos hoje, por exemplo. Então, existem muitos judeus de diferentes perfis. Além desses dois que eu mencionei, tem os judeus eleitos segundo a graça, que vai representar o quê? Os benjamitas, os judeus que serão testemunhas, que vão apregoar a mensagem do evangelho do reino, numa só visão, junto com os efraimitas, duas testemunhas, essas duas casas de Israel unidas em Cristo, na plenitude do Espírito, né? Então, que vão ser parte da igreja, que vão ser arrebatados, glorificados, que estão nesta condição de Israel celestial, descendentes como estrelas do céu. Mas tem judeus também que se declaram judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Olha só, um outro grupo que tendem a se inclinar aos intentos do anticristo, a aderir à marca da besta. Então, olha só o tanto de judeus que existem neste mundo, e sem contar os judeus messiânicos, que reconhecem Jesus como Messias, mas que eles ainda, na sua grande maioria, ainda envolto de dogmas, envolto de tradições, e que eles não enxergam de fato ainda o propósito do tempo do fim. Estão ali numa condição de virgem prudente. Estão buscando o Senhor, oram, estão, né, reconhecendo Jesus como Messias, mas ainda estão numa condição dormente pelo sistema. Não conseguem enxergar ainda o propósito, mas que eles serão despertados pelas duas testemunhas. Se vê só como existe um cenário todo ao nosso redor, que nós precisamos perceber, discernir e entender isso de acordo com as Escrituras. Então, isso tudo é possível discernir se nós tivermos um tato acerca deste tema, as duas casas de Israel, principalmente começando pela promessa de Deus para Abraão. Amém? Até aqui eu me fiz claro, irmãos. Irmão Amém. Heleno.
Irmão Leandro, pode falar. Assim, então, para ficar bem claro aqui, a descendência ali que falam da descendência do mar, da areia do mar e das estrelas do céu, incluindo judeus e gentios, né? Gentios, nós ainda vamos entrar no assunto das casas de Israel envolvendo gentios. Até aqui, eu estou falando da promessa de Abraão. Quando nós olhamos para os descendentes como estrelas, aqui na tela eu coloquei gentios, tá vendo? Uhum. Por quê? Porque gentios, eles entram nesta promessa das duas casas de Israel celestial. Existe um Israel celestial. Neste Israel celestial, o Senhor chama os gentios para a promessa. Entendi. Porque daí, como está sendo falado ali, os Zadok e os levitas, seria, agora, no momento, sim, seria só judeus. Sim, eu enxergo como somente judeus. Ah, sim. Tá, somente Entendi. judeus. Isso que eu queria esclarecer. Amém. Irmão, Ricardo, eu ia perguntar uma coisa sobre Apocalipse 11:13, né? Quando fala, naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. No caso, essa passagem ela está se referindo aos judeus que restarão, no caso, não glorificados, correto? Eu entendo que sim. Por quê, meu irmão? Aí no caso de Apocalipse 11, é a ocasião da 7ª trombeta. Porque trata de arrebatamento. Trata aí do Senhor chamando as duas testemunhas, não é mesmo? E aí existe um terremoto. E morrem pessoas. E alguns glorificam a Deus. Isso acontece no final da última semana. Perceba que até o final da última semana vão derramar taças. Tranquilo, irmãos? Vão derramar taças? Sim. As taças vão derramar sobre o povo da besta. Até aqui, ok? Ok. Tranquilo, né? Quando você lê Apocalipse 16, o povo da besta vai blasfemar contra o Senhor. Não vai glorificar. Ou seja, as taças sendo derramadas contra o povo da besta vai ainda blasfemar, não vão se arrepender. Então, essa ocasião de Apocalipse 11, onde eles vão glorificar a Deus, vai apontar para esses remanescentes, como areia, que eles vão, de fato, glorificar o nome do Senhor. Não é o povo da besta. Faz parte deste Israel aí, não glorificada. Então, eu entendo dessa maneira. Entendi. Então, é isso, sabe? É esse entendimento que a gente precisa cada vez mais refinar. Né? Os glorificados aí entrar no grupo das testemunhas, né? Elas já Exato. vão ter ido pro... já está falando ali, né, sobre arrebatamento, então não cabe, né? Exatamente. Com o contexto ali está falando de Jerusalém. Isso. Exatamente. Então, as duas testemunhas vão apontar para os glorificados. Os glorificados vão ser arrebatados. Quem restar é areia. Então, com certeza ali, nesta condição de areia que não tem a marca, vai apontar para este Israel não glorificado. E, claro, as nações que vão seguir a igreja, que estarão no deserto, tem todo um cenário também envolvendo outras nações que também vão assistir o arrebatamento, vão ver a noiva subindo, a dança de Manaim, como está em Cantares, capítulo 6, e eles vão clamar, volta, volta, Solamita, aí, apontando para as nações. Inclusive, eu acredito que judeus estarão no meio dessas nações também. A gente tem que ter um entendimento assim, de que é mundial, tudo que vai acontecer. Eu acredito que vão ter judeus
que vão se arrepender na primeira metade da semana, onde as duas testemunhas vão pregar arrependimento, eu até acredito que esses judeus que são fiéis a Taná, esses que não se inclinaram a Cabalá e tudo mais, vão ter mais sensibilidade, vão entender o propósito, vão se arrepender, vão reconhecer o Senhor Jesus e seguir a igreja neste deserto. Mas vão existir judeus endurecidos, judeus que não vão dar o braço a torcer até acontecer o cerco de Jerusalém, até acontecer deles clamarem, como está em Mateus 23. Então, eu entendo que sim, nós precisamos ter esse discernimento aí. Até aqui, tranquilo, irmãos? Importantíssimo entendermos este pontapé inicial, ok? Por isso que eu coloquei aqui estas cores, as cores azuis e amarelo, porque vai fazer muito sentido, vai ajudar muito no entendimento acerca do propósito completo, porque fala muito de duas casas de Israel, mas só olhando para o azul, só olhando para os glorificados. Estão esquecendo promessas que o Senhor fez para uma descendência como areia. Nós precisamos atentar para isso. Então, aqui, ó, eu coloquei como verde as nações restantes. Então, aqui, em Zacarias 14, que eu já comentei aqui, vai falar assim, que acontecerá que todos os que restarem de todas as nações terão que subir de ano em ano até Jerusalém para adorar e celebrar a festa de tabernáculos. Então, aqui em Zacarias 8 também fala caso, essa nações restante, ela não estaria englobando aí esse grupo de areia, pelo que eu estou entendendo, você botou uma terceira cor, ou é a mesma coisa? Não, é diferente, eu coloquei cor verde porque vai mencionar as nações restantes. Eu não estou falando aqui desse Israel terreno, como areia. Por quê? Vamos lá para a criação. Lá para a criação, o Senhor, no segundo dia, fez divisão de águas e águas. Águas vai representar nações, povos, línguas, né? E aí, no terceiro dia, o Senhor faz brotar o quê? A porção seca. Então, e vai existir ali o quê? A areia da praia do mar vai representar a nação sacerdotal de Israel. Por isso que eu faço uma distinção das nações restantes de Israel. Amém? Entendi. No caso, as nações são o mar, né? Porque são representando o mar ali. Exatamente. Entendi. Então, aqui é menção das nações. E Zacarias 8 fala de que viriam muitos povos, poderosas nações, a buscarem Jerusalém. E as passagens conhecidas de Isaías 2, de Miqueias 4, onde muitos povos, e quando fala povos, nações no plural, vai apontar para essas nações restantes. Israel é uma nação só, né? Mas quando fala nações no plural, vai falar aí de nações de uma forma geral, global. E eles terão de ir ao monte do Senhor para aprender da lei, porque de Sião sairá a lei, e o Senhor julgará as nações e repreenderá a muitos povos. Então, aqui é uma menção acerca das nações da terra, uma evidência que vão restar nações, e essas nações elas vão entrar no reino milenar e elas vão ter que se adequar ao reino do Senhor Jesus. Até aqui, alguém gostaria de realizar uma pergunta? Fiquem à vontade. E a gente só está no início, irmãos. Qualquer coisa... Que horas são, hein? Vai ser quase 9. Glória a Deus. Vamos lá. Aqui o Senhor, ele reitera as promessas para Isaac e para Jacó.
Para Isaac, ele fala de multiplicar e de que a descendência seria como estrelas do céu e que serão benditas todas as nações da terra. E para Jacó também, o Senhor fala de frutificar, de multiplicar e fala de multidão de povos. E agora eu vou dar uma ênfase aos descendentes como estrelas. Agora nós vamos entrar o quê? Nas promessas do Senhor envolvendo a descendência como estrelas. E aí nós vamos entrar no cerne das duas casas de Israel. Aqui para José, nós temos a bênção de Jacó para José. Interessante que no verso 1 ele diz que ele faria um anúncio, ele anunciaria aquilo que haveria de acontecer nos dias vindouros, apontando para promessas do Senhor acerca dessa descendência glorificada. E ele fala para José de ser um ramo frutífero junto à fonte. Lembra que quando nos judeus, os hebreus, para enfatizar uma palavra, eles repetem a palavra. Então, ramo frutífero, duas vezes, vai significar duplamente frutífero, porque existe um propósito, que nós vamos chegar no próximo slide, que é a bênção de Jacó para Efraim, que diz assim, ó. Aí Jacó, ele chama os dois filhos de José. E ele fala assim, ó: eis que o Senhor disse para mim, te farei frutificar, multiplicar, tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, Efraim e Manassés são meus. Interessante enfatizar Efraim aqui, porque José teve dois filhos, Manassés, o mais velho, o primogênito, e Efraim, o caçula. Mas aqui Jacó mencionou Efraim primeiro. Existe um propósito, e aqui nós vamos perceber isso. E aí Jacó pega os dois filhos de José e adotam como sendo seus, agora como sendo filhos de Jacó, como Rúben e Simeão. Interessante ressaltar aqui que Rúben foi o primeiro filho de Jacó. Simeão foi o segundo filho de Jacó. Ele pega Efraim, Manassés e coloca como se fosse lá no lugar de Rúben e Simeão. Então, nós percebemos que Jacó vai acolher os filhos de José como primogênitos. E para testificar isso, nós vamos chegar à primeira Crônicas, onde fala que Rúben era o primogênito, mas ele perdeu a primogenitura porque ele profanou o leito de seu pai. E aqui diz que a primogenitura foi dada aos filhos de José. Então, aqui ficou muito bem claro que essa primogenitura foi passada aos filhos de José, e Jacó colocando Efraim como primeiro. E faz muito sentido isso, né? Alguém levantou a mão? Fui eu. Eu ia perguntar o seguinte: por que no caso Manassés é a tribo que recebe, né, uma dupla porção? No caso, não é Efraim. Bom, o primogênito, ele tem dupla honra, ele recebe porção dobrada. Só que tem um detalhe interessante. Efraim, ele vai apontar para uma promessa espiritual. O cumprimento dessa bênção da primogenitura de Efraim, ele é espiritual, é uma descendência celestial, envolvendo uma multidão de nações, uma dupla honra de cunho espiritual, uma autoridade celestial sobre as nações da terra. Todavia, perceba que Manassés recebeu dupla porção de terra na divisão de Israel. Vocês têm ciência disso? Sim.
Então, Manassés, ele recebe essa bênção da primogenitura de maneira natural. Então, Manassés, ele recebe essa porção dobrada de terra. Todavia, a bênção de Efraim, que ele é adotado como primogênito, vai apontar para uma bênção de primogenitura celestial, espiritual, uma descendência superior, eterna, vai relacionar com a ordem de Melquisedeque, vai relacionar com o cumprimento aí de Jeremias 33, onde a descendência dominaria sobre a descendência da terrena. E é uma bênção ainda maior do que uma bênção natural, como Manassés recebeu. Então, eu vejo dessa forma. E aí é uma bênção de primogenitura, por ser celestial, espiritual, é imensurável. Como diz o Senhor, incontável. Uma descendência incontável, uma bênção, né, que é impossível de mensurar, humanamente falando, naturalmente falando. É dessa forma que eu entendo. Amém? Dando continuidade aqui. Amém. Dando continuidade aqui, Israel, ele estendeu a sua mão direita e pôs na cabeça de Efraim. Porque o que acontece? José, não entendendo como o mistério aí, né? Ele pegou Manassés, o seu primogênito, e colocou na mão direita de Jacó. E pegou Efraim, o caçulinha, botou na mão esquerda de Jacó. Mas Jacó, entendendo esse mistério, e Efraim significa duplamente frutífero, Jacó faz o cruzamento das mãos. Ele cruza as mãos. Ele pega a mão direita e coloca na cabeça de Efraim. Aqui um sinal de cruz, né? Apontando, inclusive, para a cruz de Cristo, para a promessa, para essa bênção envolvendo Cristo. E aí foi propositalmente isso. Ou seja, Jacó movido pelo Senhor. E Jacó declarou, seja chamado neles o meu nome. Isso é importante porque vai justificar o motivo das 10 tribos do norte, do reino do norte, ter o nome de casa de Israel. Porque eles levam o nome de Israel. Seja chamado neles o meu nome. E eles multipliquem-se como peixes, apontando para quê? Um propósito que após Jesus, que Jesus declarou para os apóstolos, vocês serão pescadores de homens, porque existe um propósito de pescar homens nas nações. E aí, o José, não entendendo o mistério, tenta corrigir Jacó, e Jacó ele vai explicar para José, José, eu sei o que estou fazendo. O seu filho, Manassés, será uma nação, mas o irmão menor será maior. Ele será o quê? Uma multidão de nações. E por isso que Efraim, duplamente frutífero, foi um gatilho ali para Jacó. Ele ouviu o nome Efraim, duplamente frutífero, e então o Senhor ministrou o coração de Jacó. Jacó foi movido pelo Senhor para derramar a bênção de Efraim. E aí, o próprio Senhor testifica em Jeremias 31, que Efraim é o meu primogênito. E também Jacó declarando que Efraim seria uma multidão de nações. Multidão de nações, em hebraico, é Melohagoim, que significa plenitude dos gentios. E aí nós vamos entendendo aquilo que Paulo declarou em Romanos 11, que nós estávamos tratando aqui. Quando completar a plenitude dos gentios, quando completar a pescaria dos homens nas nações, uma obra do Senhor em todas as nações, então todo Israel será salvo. Então isso é lindo demais. Isso é maravilhoso, né? Entender é chave. Gênesis 48 é chave. Até aqui, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Tranquilo. Amém. Então, aqui nós entramos num contexto histórico, porque o profeta Isaías declarou que o próprio Senhor serviria de pedra de tropeço, algo que Pedro também declarou
em 1 Pedro, capítulo 2. Pedra de tropeço, rocha de escândalo, as duas casas de Israel. E aí o profeta, ele coloca uma frase enigmática, escrevendo assim: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Ou seja, os discípulos do Senhor entenderiam o mistério, entenderiam o propósito, envolvendo aqueles que seriam selecionados como testemunhas. Liga o testemunho, envolvendo o cumprimento da lei, envolvendo o propósito do Senhor. E aí nós temos todo um contexto histórico tratando dessa divisão. E Israel era uma nação. Todavia, aconteceu ali pecado na vida de Salomão. Salomão, ele amou muitas mulheres. E o Senhor admoestou ele várias vezes. E Salomão não se conteve, ele trilhou caminhos errantes, desviou do caminho do Senhor. E então o Senhor declara para ele: certamente, Salomão, rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo, da mão de teu filho rasgarei. E nós percebemos que depois de Salomão, houve ali um contexto envolvendo Jeroboão, que era efraimita, e ele se encontra com o profeta Aías. E o profeta, ele pega uma roupa nova, ele rasga em 12 pedaços e coloca 10 pedaços na mão de Jeroboão. E ali ele declara, né? A ti darei 10 tribos, será rei sobre Israel, apontando ali já para a casa de Israel, para o reino do norte. E aí nós temos um contexto de conflito entre a casa de Israel e o reino ali de Judá, envolvendo o filho de Salomão, que é Roboão. E então Judá se junta ali com Benjamim. E neste conflito ia ter uma guerra ali entre eles. O Senhor usou outro profeta, que é o profeta Semaías. E ele declara-se para não sair à guerra. Voltem para suas casas, porque eu, o Senhor, fiz isto. Uma divisão feita pelo próprio Senhor. Então, no contexto histórico, nós percebemos essa divisão acontecendo. E então nós temos todo aí no mapa a divisão das duas casas de Israel. A casa, o reino do norte, apontando para Efraim e envolvendo as 10 tribos: Dan, Naftali, Aser, Zebulon, Issacar, Gade, Ruben, Simeão, Efraim e Manassés. E o reino do sul, a casa de Judá, envolvendo Judá e Benjamim. Entendendo este contexto histórico, nós vamos entrar agora nos profetas. As menções proféticas de restauração. Amém? Antes de entrar no contexto profético, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo até aqui, né? O contexto histórico. Importante salientar, irmãos, que ambas as casas, casa de Israel e a casa de Judá, eles se corromperam, eles desviaram do caminho do Senhor, não seguiram os passos, a lei, as ordenanças, e esse afastamento é como se fosse uma prostituição. Eles se unindo aos deuses estranhos, à idolatria, é como o pecado, né, de prostituição. Então, por isso que o Senhor usa aí essa expressão de prostituta. E aí o Senhor chama o profeta Oséias. Ele fala assim, ó, toma uma mulher de prostituição. E então o Senhor direciona para que ele tenha filhos com esta prostituta, mostrando ali o cenário daquela casa de Israel. E essa aqui de Oséias é uma menção à casa de Israel, ao reino do norte. Então ele tem um primeiro filho. E esse primeiro filho vai se chamar Gisreel, que significa Deus semeia, ou Deus espalha. Ou seja, Deus ia semear, espalhar essa casa de Israel entre as nações. Tanto é que até hoje é chamada de as 10 tribos perdidas.
Então, Oséias tem uma filha, e essa filha se chamaria Lo-Ruama, que significa não amada, sem misericórdia ou desfavorecida. E então tem um outro filho, que é Lo-Ami, que é não meu povo. Ou seja, o Senhor declarando para aquela geração de que eles não seriam mais povo de Deus. Importante porque é chave para entender principalmente a menção dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E eu trouxe aqui Romanos 9, Paulo trazendo essa profecia de Oséias. E ele diz assim, ó, quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz Oséias. E aí ele chama Oséias. Chamarei meu povo, que não era meu povo. Olha aqui, Lo-Ami. E amada, que não era amada. Lo-Ruama. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então nós temos aí Paulo referenciando a casa de Israel, Efraim, aos gentios. Aqui nós entendemos acerca dos gentios, entrando na promessa da descendência glorificada. Amém, Leandro? Aqui a gente enxerga os gentios entrando na promessa da igreja, Israel celestial, descendentes como estrelas. Outro apóstolo é Pedro. Pedro demorou um pouco para entender, mas ele também entendeu e declarou isso em sua carta. Diz assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E ele falou para quem? Para gentios. Qual foi a saudação aí de Pedro? Lê para nós, irmão. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Amém. Então, foi... Rapidinho. Interessante que na carta de Pedro, né, no final acho que nessa primeira carta mesmo, ele escreve, né, aos santos da Babilônia. Acho que é 1 Pedro, capítulo 5, lá no final. Ele começa escrevendo, né, aos irmãos ali naquela região da Ásia Menor, depois fala aos santos da Babilônia. Uhum. Aí, no caso, ele está falando literalmente, né? Uma região, né? A região da Suméria ali, que também vai se relacionar com os gentios. O que seriam os gentios? Todas as nações, todas as localidades, etnias que não é Israel. Você tira Israel, o resto é tudo gentios. Inclusive a região da Babilônia, que é a região da Suméria, da Caldeia, a região ali da Mesopotâmia antiga. Ele está falando para essas regiões. Então, haviam ali nessa região, havia nessa região, irmãos também, né, que estavam ali sendo discipulados, né? Entendi. Então, aqui, Pedro, ele vai colocar também essa promessa do Senhor, envolvendo, inclusive, menções do profeta Oséias. Vós que outro tempo não era povo, Lo-Ami, mas que agora é povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, Lo-Ruama, mas que agora alcançaste misericórdia. Então nós entendemos aí gentios entrando nessa promessa de restauração das duas casas de Israel, apontando para este Israel celestial, apontando para a igreja. O profeta Ezequiel fala da união das duas varas. Após a ocasião ali da ressurreição, que é os ossos secos, que vai se relacionar com a ressurreição dos santos, a gente tem ali a união das duas varas. Na ocasião do arrebatamento, da ressurreição, vai se cumprir plenamente
a união dessas duas casas de Israel. Efraim e Judá unidos em Cristo. Então, por isso que aqui, profeta Ezequiel 37, é muito importante. O Senhor pega uma vara e ele manda o profeta escrever. Escreve em uma vara, Judá. E agora pega outra vara e escreve por José, vara de Efraim. E agora junta um no outro, para que eles se tornem um só na minha mão. Então, nós pegamos aqui duas varas e juntamos, né? Se nós cruzarmos, nós temos novamente a cruz, né? Então, isso é muito importante, que trata o quê? De unir Efraim e Judá como um só. Deles farei uma só nação na terra, farei uma só na minha mão. Aliança perpétua. Então, são menções importantes que vai tratar acerca deste povo adquirido. E ali no final ele fala, e os gentios saberão. Eu coloquei verdinho por quê? Porque vai apontar para as nações restantes, que eles vão reconhecer essa obra e vão saber que o Senhor fez toda essa obra acerca disso. E aqui Efésios 2, do 11 ao 16, novamente Paulo, falando acerca de desfazer a inimizade. Nós percebemos que existe sim uma inimizade, nós tratamos disso em Romanos 11. Inimigos, quanto ao evangelho, inimigos, né? E existe uma inimizade, inclusive, entre os eleitos da fé. Perceba que existe uma dificuldade enorme, até mesmo aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos domésticos da fé, confrontando-se entre si. Então, existe uma inimizade. Se dentre os efraimitas, os filhos da fé em Efraim, existe uma inimizade, um conflito, quanto mais no lado dos judeus eleitos segundo a graça, né? E aqui Paulo ele fala de que em Cristo desfaz a inimizade. E aí ele diz assim, ó, que pela cruz, pela obra da cruz, reconciliar ambos. E é importante nós entendermos que ambos são esses dois grupos, gentios e judeus, que em Cristo formam um corpo. O corpo de Cristo é a igreja, mas o corpo é a união de gentios e judeus. Igreja, estrelas, glorificados, Israel celestial. E aqui em Isaías 11, nós temos um estandarte se levantando dentre as nações que vão restar, e o Senhor vai, e nisto, vai afastar o quê? A inveja de Efraim. E então Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Gentios e judeus caminhando juntos em Cristo Jesus, no reino milenar. Aí nós temos uma outra menção importante. Se nós pegarmos aqui, Jeremias 31, 31, do 31 ao 33, né? Os versos. E olhar para Hebreus 8, do 8 ao 10, você vai ver que tem um Ctrl+C, Ctrl+V. E é importante esse paralelo, esse Ctrl+C, Ctrl+V, Jeremias e Hebreus, que vai falar assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Quando fala nova aliança, nós temos que entender a nova aliança em Cristo, a igreja, as duas casas de Israel celestial, com a casa de Israel e a casa de Judá. Porei a minha lei no interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por que realizar essa ponte com Hebreus 8? Porque Hebreus 8 fala de uma ordem sacerdotal, um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então faz muito sentido relacionar os da nova aliança com a ordem de Melquisedeque, a igreja Israel celestial. E aí nós temos a menção do mistério de Cristo, que trata de um mistério manifestado pela revelação. O tema das duas casas de Israel é uma revelação do Senhor acerca disso.
E os gentios são coerdeiros em um mesmo corpo. Então, envolvendo gentios e judeus neste corpo, um propósito eterno. E aí, enfatizando acerca das estrelas, os glorificados. Os que são da fé são filhos de Abraão. Pela fé. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, a sua descendência, apontando para Cristo, cabeça e corpo. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí, em Cristo, estrelas glorificadas, não há judeu nem grego, ou seja, não vai mais haver qualquer distinção. Então, é importante entender as ordens sacerdotais. Eu tenho uma ordem sacerdotal superior, eterno, ordem de Melquisedeque. E eu tenho outras ordens sacerdotais, o sacerdócio de Zadok, por exemplo. É uma ordem sacerdotal abaixo, é uma ordem sacerdotal terrena. Então, isso é importante salientar. Temos aqui as menções acerca da ordem de Melquisedeque, inclusive Apocalipse tratando disso, que pelo sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E ao que vencer, apontando para a igreja, também uma promessa de que governarão sobre as nações com vara de ferro, com autoridade, algo que vai associar com Salmos 2. Então, muito interessante entender a ordem de Melquisedeque. Trouxe também a questão dos 144 mil e a multidão de nações. Importante salientar que no verso 4, João, ele ouviu o número dos 144 mil. Mas quando ele viu com os olhos, olhei, ele viu uma grande multidão. Incontável. Lembra da promessa de Deus? A bênção de Jacó para Efraim? Multidão de nações? Ela se cumpre aqui. Apocalipse 7, verso 9. Uma multidão de nações incontável, com vestes brancas e palmas nas mãos, apontando para a celebração de tabernáculos, porque tabernáculos envolve folhas de palmeira. Então, isso é muito importante. E por que os 144 mil é a igreja? No capítulo 14, ele mostra todas as características, que são características que têm a ver com a igreja. Elas tinham nas testas o nome do Deus e também do Cordeiro, como está em Apocalipse 3:12. 3:12. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém. Então, eles tinham na testa o nome do Cordeiro e do Pai, conforme testificamos aqui, uma das promessas para uma das 7 igrejas. Eles cantavam um cântico novo, como nós lemos em Apocalipse 15, no verso 2, verso 3, eles tendo harpas nas mãos, né, e entoando o cântico, né, o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. Apocalipse 5:9 fala de cântico novo, e também fala de harpas nas mãos. Foram comprados da terra. Nós lemos aqui Oséias 1:11, que eles subirão da terra, ou seja, tratando daqueles que morreram em Cristo, mas que eles vão ressuscitar naquela ocasião do arrebatamento. Eram virgens. E aí eu quero compartilhar com vocês 2 Coríntios 11, no verso 2. Pode falar, Leandro. O nome que vai estar na testa tem alguma relação com o selamento? Ou o selamento é uma coisa e esse nome é outra coisa? O selamento aponta para o propósito.
Tanto é que o selamento ocorre antes de iniciar a última semana. E o propósito envolve o ministério das duas testemunhas. Esse selamento é a identificação dos santos neste período. Isso vai relacionar com Ezequiel, capítulo 8, onde ali nós temos uma tipologia de selamento, e ali o selar em Ezequiel 8 é o tave. Se nós olharmos a palavra no original, é tave. A tave, no hebraico antigo, é uma cruz. Então, o selamento é uma identificação dos santos para o cumprimento de um propósito. Todavia, este selamento, eu acredito que tem a ver, sim, com as promessas do Senhor para o reino milenar, envolvendo ali o nome do Cordeiro, de Deus Pai. Não mostra ali em Apocalipse como que será esse selamento, as características, como que é essa marca, mas que eles vão carregar em suas testas o nome do Cordeiro de Deus Pai. Isso está bem claro, né, em Apocalipse 14. Inclusive, Jesus tendo um novo nome. Né? Interessante isso. Esse novo nome, essa é a passagem que a Evelyn acabou de ler. Pastor Gleison? Sobre essa questão do selamento, dá para a gente linkar com as virgens, né? Que é a questão do óleo, né, esse sinal, né? Dá para ver que é uma questão. Eu vejo que é algo espiritual, no espírito mesmo, né? Na questão do óleo, a gente vê que a separação é feita de quem tinha óleo e quem não tinha, né? Isso aponta para o espírito, né? Exato. As virgens prudentes, que elas terão óleo de reserva, vai apontar para este selar. O selamento envolve 2 testemunhas e 5 virgens prudentes. 2 testemunhas mais 5 virgens prudentes dá 7, que são 7 candeeiros que estão diante do Senhor, de toda a terra, a menorá plenamente acesa. Acesa para quê? Para um propósito. Então, esse propósito envolve aí todo um trabalhar de Deus nessa última semana. É isso aí. Amém, irmão Leandro? Tranquilo, né? Tá bom. Então, aqui, ó, elas eram virgens, os 144 mil eram virgens. Aí faz relação com o que vamos ler aqui em 2 Coríntios. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E aí nós vamos relacionar o quê? Algo que próprio Jesus declarou lá em João 14, palavra bem conhecida, né? João 14, verso 3. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Onde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, mostrando, inclusive, o propósito do reino milenar, a escada de Jacó. Lembra, Marcos Miguel, nossa live? A escada de Jacó acontecendo, né? O Senhor, juntamente com a igreja, subindo para realizar o ministério sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, no mar de vidro, diante do trono, e aí descendo na terra, por quê? É necessário reger as nações na terra. Então, a escada de Jacó acontecendo, servindo as nações na terra e realizando ofícios sacerdotais eternos e superiores diante do trono. Então, isso é maravilhoso. Onde o Senhor estiver, nós estaremos com ele também. Glória a Deus por isso. E tudo a ver com os turnos sacerdotais que Davi instituiu na tenda de Davi. Né? Então, isso é maravilhoso. Eles eram primícias para Deus e para o Cordeiro, como diz lá em Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícias. Amém? Então, a igreja também aponta para primícias, sendo o cabeça e o corpo, Cristo, primícias, o cabeça e o corpo, cabeça primeiro, o corpo depois. Então, tudo isso tem a ver com as menções proféticas. Então, nós temos aqui outras passagens, eu até já coloquei, né, acerca de Zacarias 14, mas nós também temos Isaías 66.
que naquela ocasião trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações. E aí, quando os filhos de Israel trazem suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Olha só, no reino milenar vai ter uma casa. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas. Quando fala sacerdotes e levitas, a gente já consegue relacionar com o quê? Um Israel como areia. Um Israel não glorificado. E aí nós também percebemos que o Senhor tem um propósito envolvendo este Israel não glorificado. E aí a promessa de Abraão vai se cumprir. Amém? Então eu voltei aqui para Gênesis 22, porque precisamos partir daqui. Aqui é a chave para entender todo um propósito. Duas casas de Israel unidos em Cristo aponta para as estrelas. Aponta para as estrelas, mas existe um propósito de uma maneira ampla, envolvendo Israel também em terreno e todas as nações da terra. Amém, irmãos? Meia-noite. Alguém tem alguma pergunta? Até aqui tudo claro, tudo tranquilo para vocês? Uma novidade? Como é que está aí? Para mim, tudo certo até agora. Tudo certo? Para mim, fala novidade foi a saber que a parte lá dos eleitos são essas duas descendências, sabe? Aham. As duas famílias, né? Isso daí eu não sabia, não. Até quando eu li duas famílias, eu fiquei pensando, que família é essa? Entendeu? Aham. Daí aqui Jeremias, né? Essa parte aqui, né? Isso. As duas famílias que o Senhor elegeu. Exatamente. E aí, dá até para colocar depois a passagem de Romanos 11, que Paulo também fala quanto ao evangelho, inimigos, mas quanto à eleição, amados por conta dos patriarcas. Então, existe aí um propósito de Deus de envolver também uma descendência com Maria. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, existe todo um trabalhar de Deus envolvendo esse propósito, né? Eu gostaria de agradecer os irmãos aí. Deixa eu sair aqui da apresentação. Acho que o Grace quer perguntar. O pastor Grace? Pode falar, pastor. Não, ficou erguido aqui da outra vez. Tá bom. Então, amém, irmãos. Glória a Deus por hoje. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Gostei bastante da interação aí. Os irmãos perguntando, compartilhando. Irmãos, esse é um assunto que merece, assim, diário. Meditação diária. Porque o Senhor tem mais acréscimos ainda.